Por que você atrai os mesmos parceiros? Bashar explica o segredo do amor. O espelho que você sempre evitou olhar. Você já percebeu que os mesmos problemas parecem te perseguir de relacionamento em relacionamento? Aquela sensação incômoda de que, não importa quem seja a pessoa ao seu lado, os conflitos se repetem como páginas de um roteiro que você nunca escreveu, mas que conhece de cor. As mesmas discussões, os mesmos medos, as mesmas feridas abertas toda vez que alguém se aproxima demais do seu coração. Existe uma explicação que a maioria das pessoas ignora, uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Seus relacionamentos não são acidentes. Eles não acontecem por sorte, azar ou destino cruel. Cada pessoa que cruza o seu caminho, especialmente aquelas que mais te abalam emocionalmente, carrega uma mensagem específica sobre você mesmo. Bashar, uma consciência multidimensional canalizada há mais de 4 décadas pelo americano Darryl Anka, oferece uma das perspectivas mais transformadoras sobre o amor e as conexões humanas. Seus ensinamentos, embora vindos de uma fonte que muitos considerariam inusitada, apresentam uma lógica pragmática e aplicável que tem mudado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. A premissa central é simples, mas devastadoramente poderosa. Seus relacionamentos funcionam como espelhos perfeitos da sua alma. Eles não criam suas dores, eles apenas revelam feridas que já existiam dentro de você muito antes de qualquer pessoa aparecer na sua vida. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você culpou alguém por te fazer sentir inseguro, rejeitado ou não amado? Quantas vezes você tentou mudar o comportamento do outro, acreditando que isso resolveria o problema? A verdade que Bashar nos convida a aceitar é que estávamos lutando contra um reflexo, gritando para que a imagem no espelho sorrisse primeiro. A realidade física, segundo essa perspectiva, não é algo que acontece para você, mas sim através de você. Você não é uma vítima passiva das circunstâncias. Você é o programador de uma experiência que se projeta ao seu redor, com base nas suas crenças mais profundas, muitas delas completamente inconscientes. Imagine uma sala de espelhos infinita. Para onde quer que você olhe, vê a si mesmo refletido. Se você sorri, todos os reflexos sorriem. Se você franze a testa em frustração, todos os reflexos respondem da mesma forma. Não existe como forçar o reflexo a mudar sem que você mesmo mude primeiro. O universo opera sob esse mesmo princípio. O que está dentro de você inevitavelmente se manifesta fora. Suas crenças sobre amor, merecimento, segurança e valor determinam exatamente o tipo de experiência que você atrai para a sua vida amorosa. Isso significa que aquele parceiro que te decepciona repetidamente não é a causa da sua dor. Ele é apenas o mensageiro, o ator que entrega perfeitamente as falas de um roteiro que você mesmo escreveu no seu subconsciente. A pergunta que muda tudo não é mais por que essa pessoa está fazendo isso comigo, mas sim o que existe dentro de mim, que está criando essa experiência. Essa mudança de perspectiva pode parecer desconfortável no início. Afinal, é muito mais fácil apontar o dedo para fora do que olhar para dentro. Mas é exatamente nesse desconforto que mora a liberdade. Quando você para de tentar consertar o reflexo e começa a trabalhar na fonte da imagem, tudo muda. A jornada que estamos prestes a percorrer juntos vai te mostrar como usar esse espelho a seu favor. Como transformar cada gatilho emocional em uma ferramenta de cura. Como parar de repetir os mesmos ciclos dolorosos e finalmente atrair o amor que você sempre desejou. Começando pelo amor mais importante de todos, aquele que você oferece a si mesmo. Porque o amor revela suas feridas ocultas. Existe algo único nos relacionamentos íntimos que os diferencia de qualquer outra experiência humana. Você pode passar anos acreditando que é uma pessoa equilibrada, segura e emocionalmente madura. Mas basta alguém se aproximar do seu coração
para que camadas inteiras de medos e inseguranças venham à tona como se nunca tivessem sido tocadas. Bashar explica que os relacionamentos românticos, familiares e as amizades profundas funcionam como espelhos de altíssima definição. Enquanto o mundo ao redor reflete aspectos mais superficiais das suas crenças, a intimidade emocional acessa os porões mais escondidos da sua psique, aqueles lugares onde você guardou tudo o que não queria ver. É na vulnerabilidade da conexão que suas crenças mais antigas sobre amor, merecimento e abandono são ativadas. Aquele ciúme que aparece do nada, aquela insegurança que parece irracional, aquele medo de ser deixado que te sufoca. Nada disso é criado pelo seu parceiro. Ele apenas pressiona os botões de programas que já estavam instalados dentro de você muito antes de vocês se conhecerem. Pense no seu parceiro como um ator extraordinário que aceita representar exatamente o papel que você precisa ver. Ele entrega as falas perfeitas para ativar as feridas que pedem para ser curadas. Não porque ele seja mau ou queira te machucar, mas porque em algum nível energético vocês concordaram em ajudar um ao outro a crescer. A tendência natural quando sentimos dor é culpar a fonte aparente dessa dor. Você me fez sentir assim, dizemos. Você é o problema. Se você mudasse, eu seria feliz. Mas essa dinâmica de culpa é exatamente a armadilha que nos mantém presos nos mesmos ciclos por anos, às vezes por uma vida inteira. Quando você aponta o dedo para o outro, 3 dedos apontam de volta para você. Essa sabedoria antiga carrega mais verdade do que imaginamos. O comportamento do outro que tanto te irrita é apenas a superfície. A reação emocional intensa que surge dentro de você é o verdadeiro tesouro. O mapa que aponta diretamente para uma crença limitante que você carrega. Imagine que seu parceiro decide passar uma noite com amigos e você sente um pânico avassalador, um medo de abandono que parece desproporcional à situação. A reação comum seria acusar o parceiro de insensibilidade ou exigir que ele fique. Mas o espelho está te mostrando algo muito mais profundo. Uma crença antiga que sussurra que as pessoas que você ama sempre vão embora. Ou talvez você sinta uma insegurança corrosiva quando percebe que seu parceiro tem uma vida rica e independente fora do relacionamento. O ciúme que surge não é sobre ele, é sobre você. O espelho está revelando uma crença de que você não é suficiente, de que precisa de alguém para se sentir completo. Cada gatilho emocional é um presente disfarçado. Por mais doloroso que pareça no momento, ele está fazendo exatamente o que você precisava, iluminando cantos escuros da sua mente que permaneceriam invisíveis sem essa provocação. O parceiro que te desestabiliza é, paradoxalmente, seu maior aliado no caminho do autoconhecimento. O propósito real de um relacionamento, segundo Bashar, não é encontrar alguém que te complete. Essa ideia romântica vem de um lugar de carência, de uma crença de que você é metade de algo e precisa do outro para ser inteiro. O verdadeiro propósito é muito mais elevado, usar a intimidade como um acelerador da sua evolução pessoal. 2 pessoas completas que se unem por alegria e escolha, não por necessidade ou medo da solidão, criam uma dinâmica completamente diferente. Elas se apoiam mutuamente sem se perder uma na outra. Elas usam os espelhos que oferecem para crescer, não para se destruir. A pergunta que transforma qualquer conflito deixa de ser por que você está fazendo isso comigo e se torna o que dentro de mim está sendo revelado agora. Essa mudança simples de perspectiva é o primeiro passo para sair do papel de vítima e assumir o lugar de criador consciente da sua experiência amorosa. O método para transformar dor em liberdade. Reconhecer que os relacionamentos são espelhos é apenas o começo da jornada. A verdadeira transformação acontece quando você aprende a usar essa informação de forma prática, quando cada momento de dor se torna uma oportunidade real de cura. Bashar oferece um processo claro e direto para trabalhar com as crenças que os gatilhos emocionais revelam. O primeiro passo é talvez o mais difícil para a maioria das pessoas. Quando a emoção negativa surgir, seja raiva, tristeza, medo ou ciúmes,
A instrução é não resistir, não suprimir e não julgar o que você está sentindo. Em vez de fugir do desconforto, você mergulha nele. Sente a emoção plenamente no seu corpo. Permite que ela exista sem tentar controlá-la. Junto com esse mergulho vem a apropriação. Você diz para si mesmo que essa emoção é sua, que ela está acontecendo dentro de você e não foi colocada ali por ninguém. Bashar é enfático ao afirmar que você não pode mudar aquilo que não possui. Enquanto você negar a emoção ou projetá-la no outro, dizendo que ele te deixou com raiva, você entrega seu poder e perde a chance de transformação. O segundo passo envolve fazer a pergunta mais importante de todo o processo. Com curiosidade genuína e sem autojulgamento, você se questiona profundamente. O que eu teria que acreditar ser verdade sobre mim mesmo, sobre o amor ou sobre a vida para reagir desta maneira nesta situação específica? Essa pergunta desloca completamente o foco do evento externo para a da estrutura de crença interna. Você está usando a emoção como um fio condutor para rastrear sua origem no labirinto do seu subconsciente. Não se trata de análise intelectual fria, mas de uma investigação honesta e corajosa das programações que dirigem sua vida sem que você perceba. O terceiro passo é permitir que a resposta surja. Você fica em silêncio interior e espera. A resposta virá, talvez como uma frase clara na sua mente, talvez como uma memória antiga ou um sentimento profundo no corpo. Pode ser algo como eu não sou digno de amor incondicional, ou relacionamentos sempre terminam em dor, ou ainda eu preciso sacrificar quem eu sou para ser amado. Esse é o momento de revelação. Você trouxe à luz da consciência um programa que estava operando nas sombras, ditando suas reações e experiências sem que você soubesse. Você encontrou o núcleo da crença limitante que estava criando aquele padrão repetitivo na sua vida. O quarto passo é onde acontece o que Bashar descreve como a parte mágica do processo. No exato momento em que você identifica conscientemente a crença limitante, ela começa a perder poder sobre você. Uma crença que está desalinhada com sua verdadeira natureza não sobrevive ao escrutínio da luz consciente. A identificação consciente é a própria liberação. Você percebe que aquela crença não é uma verdade sobre quem você é, mas apenas uma ideia que aprendeu em algum momento da vida, provavelmente na infância. O poder dela se dissipa naturalmente, como descobrir que o monstro assustador no armário era apenas um casaco velho pendurado. Esse processo não é algo que você faz uma única vez e resolve tudo. É uma prática contínua, uma ferramenta que você usa toda vez que um gatilho emocional aparece. Com o tempo, você vai limpando camada após camada de crenças limitantes, e sua experiência nos relacionamentos começa a mudar de forma visível. O mais libertador dessa abordagem é que você não precisa da colaboração do outro para se curar. Você não depende de que seu parceiro mude, peça desculpas ou se comporte de determinada forma. Todo o poder está nas suas mãos, na sua capacidade de olhar para dentro e fazer o trabalho interno que ninguém mais pode fazer por você. Cada conflito se transforma em uma sessão de autoconhecimento. Cada dor se torna combustível para a evolução. O relacionamento deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um laboratório sagrado de transformação pessoal. Contratos sagrados e a coragem de partir. O conceito de relacionamentos como espelhos pode gerar uma dúvida perturbadora. Se tudo é reflexo, significa que devo permanecer em situações dolorosas indefinidamente, tentando encontrar a lição? A resposta de Bashar é surpreendente e libertadora. Às vezes, a maior lição que o espelho quer te mostrar é que você precisa aprender a se amar o suficiente para ir embora. Existe um conceito que aprofunda essa compreensão, os chamados contratos de alma. Segundo essa perspectiva, antes de nascermos nesta experiência física, fazemos acordos com outras almas para nos ajudarmos mutuamente a aprender lições específicas. Esses contratos delineiam encontros, desafios e relacionamentos que servirão como catalisadores para o nosso crescimento. Sob essa ótica, aquele parceiro que parece ser fonte de tanto sofrimento pode estar, em um nível de alma, cumprindo perfeitamente o papel que vocês combinaram.
Ele está espelhando suas crenças mais arraigadas de uma forma tão intensa que você é finalmente forçado a encará-las. As almas podem concordar em desempenhar papéis de apoiadores amorosos, mas também de desafiadores implacáveis. Isso não significa, de forma alguma, que comportamentos abusivos devam ser tolerados ou justificados. A perspectiva do contrato de alma não é uma desculpa para a passividade ou para aceitar o inaceitável. Pelo contrário, ela é uma ferramenta de empoderamento. Permite que você veja a experiência não como tragédia aleatória, mas como oportunidade de crescimento que você mesmo co-criou em outro nível de consciência. Você pode ser profundamente grato à alma do outro pela lição oferecida, mesmo que precise se afastar completamente da personalidade dele na vida física para proteger sua integridade e honrar seu próprio valor. Gratidão e distância podem coexistir perfeitamente. Medida que você faz o trabalho interno de identificar e liberar crenças limitantes, sua vibração naturalmente se eleva. Você muda, cresce e expande. Mas nem sempre o parceiro ao seu lado está fazendo o mesmo movimento. Quando isso acontece, surge o que Bashar chama de incompatibilidade vibracional. Duas pessoas que vibram em frequências muito diferentes começam a sentir um desconforto crescente na convivência. O que antes fluía com naturalidade agora parece forçado, pesado. É como tentar unir dois ímãs com a mesma polaridade. Existe uma força invisível que os empurra para direções opostas. Reconhecer essa incompatibilidade e escolher se afastar com amor e gratidão é um dos atos mais corajosos e amorosos que você pode realizar. Não se trata de julgar o outro como errado ou menos evoluído. Trata-se de honrar seu próprio caminho e permitir que o outro também encontre alguém que seja um reflexo adequado para onde ele está na sua jornada. Ao partir, você não está abandonando ninguém. Você está se alinhando com sua nova vibração e, ao fazer isso, libera o outro para encontrar seu próprio espelho compatível. É um ato de respeito profundo por ambos os caminhos individuais, um reconhecimento de que amor verdadeiro às vezes significa soltar. Muitas pessoas permanecem em relacionamentos que já cumpriram seu propósito por medo, culpa ou a ilusão de que devem consertar o outro. Mas você não está aqui para salvar ninguém. Cada pessoa é responsável pelo seu próprio despertar, pelo seu próprio trabalho interno. O máximo que você pode fazer é cuidar do seu jardim e torcer para que o exemplo inspire. A lição do espelho pode ser sobre como transformar um relacionamento existente, aprofundando a conexão através do trabalho mútuo de cura. Mas pode ser igualmente sobre como encerrar um ciclo com consciência, sem carregar ressentimento ou culpa, apenas com a sabedoria de quem aprendeu o que precisava aprender. Partir não é fracasso. Às vezes é a graduação. É o reconhecimento de que aquele espelho específico já te mostrou tudo o que tinha para mostrar. E agora é hora de encontrar novos reflexos que correspondam a quem você se tornou. O amor próprio como portal para tudo. Toda a jornada que percorremos até aqui converge para um único ponto central. O amor que você busca desesperadamente no mundo exterior. A validação que procura nos olhos do outro. A sensação de completude que espera encontrar em um relacionamento perfeito. Tudo isso começa e termina em um único lugar, dentro de você mesmo. Bashar enfatiza repetidamente que a chave para atrair um relacionamento verdadeiramente amoroso e harmonioso é, paradoxalmente, parar de procurar por ele. Enquanto você busca fora o que só pode ser encontrado dentro, você vibra na frequência da carência. E o universo, sendo o espelho perfeito que é, só pode refletir de volta mais experiências de carência. A proposta é radical na sua simplicidade. Romanceie a si mesmo primeiro. Trate-se com o mesmo amor, carinho, respeito e admiração que você sonha em receber de um parceiro ideal. Não como um exercício temporário enquanto espera alguém aparecer, mas como um modo de vida permanente. Leve-se para passear em lugares que te encantam. Compre flores para si mesmo sem esperar uma ocasião especial. Celebre suas conquistas, mesmo as pequenas,
com a mesma alegria que celebraria as de alguém que você ama profundamente. Perdoe seus erros com a compaixão que ofereceria a uma criança aprendendo a andar. Quando você se torna a fonte do seu próprio amor e validação, algo extraordinário acontece na sua vibração. Você deixa de emitir o sinal energético de alguém que precisa ser completado e passa a irradiar a frequência de alguém que já é inteiro. Essa mudança vibracional transforma completamente o tipo de experiência que você atrai. O espelho da realidade, sendo absolutamente fiel ao que você emana, não tem outra escolha senão refletir essa nova vibração. Você começa a atrair parceiros que também são completos em si mesmos, pessoas que se aproximam não por necessidade ou medo da solidão, mas por genuína alegria de compartilhar a vida com alguém que vibra na mesma frequência. Se você já está em um relacionamento, essa transformação interna inevitavelmente afeta a dinâmica existente. Ou o parceiro responde à sua nova energia e cresce junto com você, ou a incompatibilidade se torna evidente e o ciclo se completa naturalmente. De qualquer forma, você ganha. O erro mais comum é esperar que o amor próprio apareça depois que você encontrar o parceiro certo. É a armadilha do pensamento que diz vou me amar quando alguém me provar que sou digno de amor. Mas essa lógica está invertida. O amor externo é consequência do amor interno, nunca a causa. Você não precisa conquistar o direito de se amar. Você não precisa atingir um peso específico, alcançar um cargo profissional ou corrigir todos os seus defeitos antes de merecer seu próprio afeto. O amor próprio não é um prêmio a ser conquistado, é uma escolha a ser feita agora, exatamente como você está. Cada vez que você escolhe pensamentos gentis sobre si mesmo, você fortalece uma nova programação. Cada vez que você se defende de situações que violam seu valor, você reafirma para o universo quem você realmente é. Cada ato de autocuidado é uma declaração vibracional que ecoa através da sua realidade. Os relacionamentos, então, deixam de ser uma busca desesperada por completude e se tornam uma celebração entre pessoas inteiras. Dois sóis que brilham independentemente e escolhem orbitar juntos, não porque precisam um do outro para existir, mas porque a dança conjunta amplifica a luz de ambos. Essa é a visão mais elevada do amor que Bashar nos oferece. Não dependência disfarçada de romance, não carência vestida de paixão, mas duas consciências livres que se encontram no espaço infinito das possibilidades e dizem sim, eu escolho você, não porque preciso, mas porque quero. Olhe no espelho e encontre o amor. Cada relacionamento que passou pela sua vida carregava uma mensagem sobre quem você é e quem você pode se tornar. Os conflitos eram guias, os gatilhos eram mapas. E cada pessoa foi um espelho oferecendo a chance de você finalmente se ver por inteiro. A partir de agora, quando a dor surgir, pergunte a si mesmo qual parte de mim está pedindo para ser amada e curada. Essa pergunta simples é a chave que abre todas as portas. O amor da sua vida está esperando, e ele sempre esteve ali, olhando de volta para você no espelho. Se esse conteúdo tocou seu coração, inscreva-se no canal Mente Autêntica, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Obrigado por estar aqui e até o próximo pensamento.